Only be, only be, all things are only be, all things are only. Momento de meditação. Pois o abençoaste para sempre, tu, ó, enches de gozo com a tua face. Reavivamento galês. O profeta de Deus para esta era, na mensagem Cisternas Rotas, no parágrafo 79 em diante, porém, onde você vai, até onde essa fonte está borbulhando, sempre as pessoas estão ali tomando um bom gole de água fria. Você pode depender dela. Dizem, eles não têm tido reavivamento por 10 anos. Se você vive junto dessa fonte, ela sempre tem um reavivamento se dando. Como o pequeno galês disse, certa vez, quando estava se dando o reavivamento galês, estiveram ali alguns dignatários dos Estados Unidos, alguns destes grandes doutores em divindade foram ao país de Gales para verificar onde e a respeito do que era tudo isto. Deste modo, eles tinham seus colarinhos virados e suas cartolas, e eles estavam caminhando rua abaixo, e aqui vinha um pequeno policial girando seu pequeno cacetete na mão, assobiando: lá na cruz onde meu Salvador morreu, lá clamei por purificação dos pecados, lá o sangue foi aplicado ao meu coração,
glória ao seu nome, caminhando rua abaixo. Assim eles disseram: este parece ser um homem religioso. Vamos perguntar-lhe. E eles disseram: Senhor. Disse: sim, Senhor. Ele disse: nós estamos aqui dos Estados Unidos, nós somos uma delegação, nós viemos aqui para investigar o reavivamento galês, assim chamado. Nós somos doutores em divindade e estamos aqui para examinar isto. Ele disse: nós queremos saber onde está o reavivamento e onde se realiza. Ele disse: Senhor, o Senhor chegou. Eu sou o avivamento galês. Amém. O reavivamento galês está em mim. Aqui é onde está. Assim é quando você vive junto dessa fonte de águas vivas, borbulhando incessantemente. Não há fim nisto, não. Vá ver se tem água. Se tivermos chuva, não faz muito tempo. Não é isto. É essa fonte de água viva. Como eu digo, ela dá sua água livremente. Você não tem de pôr trapos nela. Para descobrir algum trapo educacional, antes que possa enviá-lo a pregar e ver se ele soletra suas palavras corretamente, as fala corretamente, se ele usa seus nomes e pronomes e assim por diante, e objetivos. Muitos deles nem mesmo sabem o que eles são, porém ele está vivendo junto à fonte da mesma maneira. Veja, da mesma. Ele não tem de depender de chuvas locais para enchê-lo ou de reavivamentos locais. Para isto, ele não tem de fazer isso, porque seu poder e sua pureza estão dentro de si mesmo. Aí é onde a palavra está, é o seu próprio poder. Quando alguém pode receber isto no coração, isto tem sua pureza, isto tem seu poder, isto está exatamente na própria palavra. Faz a vida saltar para fora. Se Israel se afastava disto, eles se mantinham em dificuldades. Toda vez que se afastaram disto, eles se manteram em dificuldades. Da mesma maneira que fazemos agora, quando o reavivamento se afasta disto, então não é bom. Ele cava para si alguns poços ou algumas cisternas estagnadas e ali se vai. Porém ele sempre os ajudou. A murmuração junto ao Mar Vermelho. Então, quando eles murmuraram, ainda em tudo isso, ele tinha prometido, tinha lhes feito uma promessa. Ele devia tê-lo mandado voltar ali mesmo, da maneira que olharíamos para isto. Porém ele tinha prometido levá-los ali. O que ele fez? Aqueles filhos de Israel, lhes forneceu a coluna de fogo e tudo mais para uma vindicação, seu profeta, e eles os conduziram ali para o mar. E sempre há dificuldades contra isto. E aqui vem o faraó e seu exército. E sabe o que Deus fez? Ele simplesmente abriu
aquela cisterna vermelha, estagnada. O Mar Morto é a coisa mais morta do mundo, é realmente morto, é estagnado, nada pode viver nele, e ele o abriu e os pôs em liberdade. Do outro lado, ele os levou para onde eles não teriam de estar amarrados por tal coisas assim. No deserto, eles constataram que não se podia depender dos tanques. Eles estavam secos, vivificaram, eles foram de uma lagoa a outra. Quando estava no deserto, eles estavam morrendo de vontade de tomar um gole de água, e eles iam a este tanque aqui, um açude, ele estava seco. Eles iam a outro lugar, estava seco. Eles simplesmente não conseguiam imaginar que algum dia iria tomar um gole. E então, no lugar mais improvável, em todo o deserto, eles encontraram uma água. Ela estava numa rocha, o lugar mais improvável em que alguém encontraria água seria uma rocha seca no meio de um deserto. Porém, veja, Deus faz coisas assim no lugar mais improvável, da maneira mais improvável. Isto é o que sempre temos tido. Eles pensam que se tem de ter grandes denominacionais juntos e deixá-los todos se reunir e ter uma grande moagem por toda parte e assim por diante, e conseguir que milhares cooperem e tudo assim para se ter um reavivamento. Algumas vezes Deus toma o velho sujeitinho que nem mesmo sabe seu ABC, e bem no meio de um bando de pessoas iletradas que mal distinguem a mão direita da esquerda, Ele pode suscitar um reavivamento que sacuda o mundo. Ele suscitou no tempo de João, ele fez isto no tempo dos profetas. Nenhum deles, como sabemos, foi jamais instruído, porém Deus pode se apoderar deles e fazer algo com eles. Nesta rocha brotaram umas águas. Ele era a rocha, e ele ordenou a esta rocha, e teve de ser ferida, e ele deu abundância de água pura, fresca e limpa a todos que quiseram beber. Ele salvou a todos os que quiseram beber dela. Um paralelo perfeito com João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tivesse a vida eterna. Deus golpeou essa rocha no Calvário. Nosso julgamento estava sobre ele, para que Deus pudesse vir, o Espírito de vida, que daria a você e a mim a vida eterna. Essa é uma perfeita parábola disto. Ali neste deserto, eles nunca tiveram de puxar, cavar, bombear ou qualquer coisa, apenas participar do seu caminho provido livremente. Quando eles não tiveram de cavar para tirá-las de açude, eles não tiveram de tirá-la com um balde, eles não tiveram de ter nenhuma manivela com que pegá-la.
Eles apenas tiveram de participar dela, e isso é tudo que há agora. Você não tem de se unir a nada, você não tem de ir ao altar e elaborar alguma coisa, bombeando-a. Você não tem de dizer uma palavra repetidas vezes, até conseguir uma confusão de línguas. A única coisa que você tem de fazer é apenas participar dele livremente, o caminho provido por Deus, nada de bombeamento, nada de compreensão, nem nada, apenas tomar dela livremente, nada que você tenha de fazer, apenas participar dela, isso é, apenas crer nela. Isso é tudo o que eu posso dizer quanto a isto. Eles nunca tiveram de fazer nada para consegui-la, nunca tiveram de cavar para consegui-la, eles nunca tiveram de descer e chorar a noite toda para consegui-la, eles apenas participaram dela, estava ferida e pronta. Isso mesmo, estou olhando para um homem agora, sentado na parte de trás da sala aqui. Eu me lembro de lhe haver dito isso num velho estábulo um dia, junto a uma manjedoura. Ele disse, mas eu não sou bom. Eu disse, eu sei que você não é. E eu disse, eu também não sou. Porém eu disse, você está olhando para o que você é e pare de olhar para o que você é. Olhe para o que ele é. Eu disse, não se livre deles. Você está tentando se tornar bom e então vir a ele. Ele nunca veio para salvar homens bons. Ele veio para salvar homens maus, que sabiam que eram maus. Ele disse, bem, eu disse, ouça, você não quer ir para o inferno, quer? Ele disse, não. Eu disse, bem, você não tem de ir. Ele morreu para que você não tenha de ir. Ele disse, o que eu tenho de fazer? Eu disse, nada, é simples assim. Ele disse, mas se eu alguma vez puder, eu disse, lá vai você de volta a esse cigarro. Pare de se pensar sobre esse cigarro. Somente recorde, pense sobre ele, o que ele fez, o que ele é, não o que você é. Você não é bom e você nunca foi e nunca será. Porém, o que ele é o tal. E eu disse, agora, a única coisa que você tem de fazer, se ele tomou o seu lugar lá, você apenas prontamente aceite o que ele fez. A única coisa que você tem de fazer é apenas aceitar isto. Ora, ele disse, isso é simples, eu farei isso. Eu disse, aqui está o riacho, está vendo? Eu o trouxe aqui e o batizei no nome de Jesus Cristo. Alguns dos seus parentes estão assentados aqui e eu sei que eles me estranharam ao fazer isso, porém eu sabia o que estava fazendo. Eu vi no homem algo que era genuíno. Eu pude ver isto ali e eu o levei e o batizei no nome do Senhor Jesus. E quando nós fizemos isso, não foi muito depois disso que eu fui à casa do seu filho. Nós tivemos uma visão de uma árvore
sendo quebrada num certo lugar. E o homem caiu, quase quebrou a espinha. Nós o levamos ao hospital. E nessa noite o Senhor revelou para mim que foi o fim dos cigarros. Assim, no dia seguinte, ele quis alguns cigarros. Eu disse: eu lhes comprarei um maço e o trarei a ele. Apenas observe e veja, seus dias de cigarros terminaram. Ele nunca fumou um desde então, e nunca quis um desde então. Deus, veja, a primeira coisa que você tem de fazer é vir a essa fonte. Você tem que vir a essa água, compreender que não é nada que você possa fazer, é o que Ele fez por você. Você não tem de cavar, você não tem de bombear, você não tem de deixar isto, você não tem de deixar aquilo. A única coisa que você tem de fazer é chegar ali e beber. Isto é tudo. Se você está sedento, beba. Agora ele era a rocha, Deus o feriu por nós, e ele produziu abundância de água pura e limpa. Ele ainda produz hoje para todos que crerem. Esta é a sua graça, naturalmente, ao seu povo. Nós, há algo como lá, como as pessoas de hoje, prontas para receber o que puderem conseguir, porém não querem dar nenhum serviço em retribuição. Israel estava pronto para beber da rocha agora, porém eles não queriam dar a Deus seu serviço que lhe era devido. E Ele está sempre nos prestando um serviço. Você sabe, nós não podemos nem mesmo respirar sem Ele. Nós não podemos respirar sem o serviço de Deus. Isto é quão dependente nós somos dEle. E ainda assim, quase nos quebra em dois. Se tentamos fazer, temos de fazer algo para Ele. Ele nos pede para fazer alguma coisa, ir visitar alguém, ir orar por alguém, ir ajudar alguém. Isto quase nos arrebenta ao fazê-lo, porém nada queremos fazer para Ele como serviço. Beba desta água da rocha. Você tem de vir a essa água, compreender que não é nada que você possa fazer, é o que Ele fez por você. Você não tem de cavar, você não tem de bombear, você não tem de deixar isto, você não tem de deixar aquilo. A única coisa que você tem de fazer é chegar ali e beber. Isto é tudo. Se você está sedento, beba desta água da vida. Deus os abençoe com esta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.